Vamos para a ministração da palavra do Senhor. Quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia em Zacarias. Vamos seguir aí a nossa série de mensagens nesse propósito que nós estamos caminhando. E amados, hoje nós vamos para a penúltima palavra desse propósito 50 dias. No domingo que vem nós vamos encerrar esse nosso propósito, esse tempo que tem sido muito especial para todos nós, e eu creio que há ainda muito de Deus para ser liberado sobre o nosso coração, para a nossa instrução, e eu quero convidar você a abrir aí em Zacarias, capítulo 7, por favor, na medida que você for encontrando, se pudesse colocar de pé para a gente poder fazer a leitura da palavra do Senhor. Zacarias capítulo 7, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo número 7, deixa eu só abrir aqui também o esboço, pronto. Zacarias capítulo 7, versículo 1 até o versículo 7 da palavra do Senhor, que diz assim: no quarto ano do reinado de Dário, no quarto dia do 9º mês, que é o mês de Quisleu, a palavra do Senhor veio a Zacarias. Ora, o povo de Betel tinha enviado Sarezer, Regem-Meleque e os seus companheiros para suplicarem o favor do Senhor, perguntando aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas: devemos nós continuar a chorar com jejum no 5º mês, como temos feito por tantos anos? Então a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim, dizendo: pergunte a todo o povo desta terra e aos sacerdotes: quando vocês jejuaram e prantearam no 5º e no 7º mês, durante esses 70 anos, será que foi realmente para mim que vocês jejuaram? Quando vocês comem e bebem, não é para vocês mesmos que comem e bebem? Será que vocês não ouviram as palavras do Senhor, que pregou pelo ministério dos profetas, que nos precederam, quando Jerusalém estava habitada e em paz, com suas cidades ao redor dela, e o sul, Cefelá, eram habitadas? Agora vem comigo no capítulo 8, versículo 18 e versículo 19, para fecharmos. A palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim, dizendo, versículo 19, assim diz o Senhor dos Exércitos: o jejum do 4º mês e do 5º mês, do 7º mês e do 10º mês, serão para a casa de Judá um dia de júbilo, alegria e festividades solenes. Portanto, amem a verdade e a paz. Somente até aqui, feche seus olhos, deixa sua Bíblia aberta. Deus Santo, tua palavra está lida nessa noite, e nós cremos que o Senhor trará sobre nós a revelação, o Senhor trará sobre nós a instrução, e que nós possamos crescer, Senhor, à luz dessa palavra. Que o Senhor venha me usar, Deus, eu te peço, usa, Senhor, para que o teu povo seja edificado, Senhor, por misericórdia, por graça, que eu não venha a ser, Senhor, um empecilho para o teu povo ser edificado. Senhor, que as palavras que eu pronunciar aqui, Senhor, elas venham entrar nos ouvidos e acessar mentes e corações, gerando, Senhor, a transformação, o toque do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Nós já te agradecemos por essa palavra, em nome de Jesus que nós oramos, amém. Você pode se assentar, deixa a sua Bíblia aberta aí, para acompanhar a palavra dessa noite. Tema da 7ª mensagem: cultivando a restauração. Tema da mensagem nessa noite: cultivando a restauração. Amados, o texto que nós lemos aqui do capítulo 7, ele trata de duas situações, duas questões muito importantes para a vida de todo o povo de Deus. É uma palavra que vai nos lembrar sobre duas coisas que em hipótese alguma nós podemos negociar. Nós não podemos deixar de vigiar nessas duas questões. A primeira delas é a importância da consagração, a importância da vida de consagração a Deus. A primeira coisa que ele vai trabalhar aqui nesse texto. A segunda coisa que ele vai destacar aqui é o discernimento sobre as fases da nossa vida. Discernimento sobre as fases da nossa vida. Consagração, discernimento sobre o tempo.
E quando a gente fala sobre discernir bem o tempo, saber reconhecer as fases que nós estamos vivendo, isso é muito importante, Ana, para a nossa caminhada. É muito importante a gente ter essa atenção, porque quando os nossos olhos se abrem para isso, muitas frustrações que tentam entrar na nossa vida não entram mais. Muitas coisas que nos entristeciam até o passado, agora já não acessam mais o nosso coração. Você vai ver isso ao longo da palavra dessa noite. E eu quero já entrar com você aqui no primeiro ponto dessa mensagem para a nossa reflexão, que é: fuja do automático. Primeiro tópico da mensagem dessa noite: fuja do automático. E eu quero convidar você a ler comigo Zacarias capítulo 7, no versículo 5 e o versículo 6, que diz assim: pergunte a todo o povo desta terra e aos sacerdotes: quando vocês jejuaram e prantearam no 5º e no 7º mês, durante esses 70 anos, será que foi realmente para mim que vocês jejuaram? Quando vocês comem e bebem, não é para vocês mesmos que comem e bebem? Amados, essa palavra aqui, essa pergunta, é uma pergunta muito direta ao coração do povo e também ao nosso coração. A palavra do Senhor vem ao profeta Zacarias fazendo esse questionamento: quando vocês jejuaram, quando vocês oraram, quando vocês fizeram todas essas coisas, foi realmente para mim que vocês fizeram? Porque, amados, uma coisa que acontece muito na nossa caminhada, a gente se acostumar com as coisas de Deus, a gente se acostumar a fazer as nossas orações, se acostumar a ir aos cultos, a participar das celebrações, a pedir orações e a orar pelos outros. A gente se acostuma e cai no automático com muita facilidade. E a gente cai no problema de, na verdade, estarmos orando para apenas tirar peso da consciência, orar apenas para cumprir uma mera formalidade, uma mera obrigação. E a pergunta que Deus faz, eu fico imaginando aqui, Gabi, o Senhor falando, o povo ouvindo aquela palavra e tomando um susto, falando: rapaz, que pergunta é essa? Que pergunta é essa que Deus está fazendo? É muito forte isso que Ele está falando, Karen. E essa pergunta, quando vem para nós também, dá um susto para a gente poder se ligar em algumas coisas. Nós não estamos, fazendo um jejum de 70 anos, nós não estamos fazendo um voto de 70 anos, como esse texto traz aqui, mas estamos, por um acaso, entrando hoje na 7ª semana. E a pergunta que nós nos fazemos nessa noite, baseado nessa palavra, Odalenha, é: quando nós oramos no propósito, quando nós fizemos os nossos jejuns, quando nós oramos, lemos a palavra, foi de fato com toda a sinceridade para Deus que fizemos? Amados, é uma pergunta que a gente, vez por outra, tem que se fazer, e essa pergunta é feita pelo próprio Deus, até porque, conforme a gente vem ouvindo nesses últimos dias, fazer jejum não é só ficar sem comer. Fazer jejum não é fazer dieta, o jejum não é dieta, o jejum é consagração. Quando a gente faz jejum de algo, nós precisamos entender que, quando eu estou jejuando, por exemplo, nessa semana tivemos aí jejum de alimentos de prazer, aí eu tive que fazer lá jejum de café. Quando eu abro mão do cafezinho, quando eu abro mão de algo que eu gosto muito, quando eu abro mão de algo que para mim é muito importante no meu dia a dia, eu preciso, em algum momento do dia, colocar ali, Leandro, um momento para buscar a face do Senhor, um momento, Lucas, para me dedicar à oração, para mostrar, para lembrar a mim mesmo que a minha dependência não está nas coisas dessa terra, mas está no Senhor. Ou seja, não é só ficar sem comer, não é só passar fome, não é só ficar com vontade, não é só quando nós vamos orar, não é apenas se ajoelhar e repetir palavras que nós já memorizamos, porque é algo curioso, Quando nós vamos orar, se a gente não tomar cuidado, Michele, a gente corre o risco de fazer as mesmas orações durante anos da nossa vida. É muito curioso isso. Quando a gente cai no automático, Eliane, a gente corre o risco de passar um ano inteiro orando com as mesmas palavras. Senhor, abençoa fulano de tal, abençoa minha vida, obrigado por ter acordado, barará, barará, em nome de Jesus, amém, fiz a minha oração, levantamos e vamos embora.
e a gente vai orando sem autenticidade, a gente vai orando sem sinceridade, e vai se tornando palavras vazias. Quando cai no automático, a oração perde o seu elemento principal, que é aquela sinceridade na entrega, é aquela oração que às vezes a gente começa, Andréia, dando aquela respirada e fala: Senhor, como está sendo a minha vida? Senhor, como está, quando estamos na luta, né? Senhor, como está difícil, Senhor, como está sendo desafiador, ou quando a gente está vivendo um momento de bênção, poder chegar diante de Deus em uma graça, dar aquela respirada e falar: como o Senhor é bom. Amados, não existe coisa melhor do que fazer uma oração sincera ao Senhor, poder chegar, Iago, diante de Deus e declarar algo autêntico do nosso coração, assim como nós conversamos com um amigo, quando nós conversamos com alguém que é muito especial para nós. Amados, a gente tem que resgatar isso na nossa vida. Quanto tempo que faz que você fez aquela oração, que você chegou diante de Deus e se entregou realmente por completo, que você abriu o seu coração diante do Senhor? Fuja do automático. Quando nós vamos ler a palavra, não é só abrir a Bíblia e ler um texto apressadamente, passar rapidinho por ele e sem tirar nenhuma aplicação para nós. Deus está interessado em tempo de qualidade conosco. Deus está interessado, Drica, em passar conosco um tempo agradável, um tempo especial. E quando eu olho para a palavra, eu vejo que isso se confirma na própria ação de Deus, Xande. Quando a gente lê, por exemplo, lá em 1 Reis, você não precisa abrir, eu não vou ler esse texto agora, mas só para citá-lo aqui, 1 Reis, capítulo 19, versículo 5 até o versículo 8, vai mostrar para nós ali, Adriana, a seguinte cena: profeta Elias acabou de vencer profetas de Baal sozinho, acabou de conquistar uma grande vitória, William, e naquele momento Elias está cansado, está abatido, porque Júlia, ele recebeu uma ameaça de morte, e aquilo entrou no coração dele. Elias acabou de vencer, aí você imagina, né? Trazendo para os nossos dias, acabou de sair, Samir, de um culto abençoado, domingo foi poderoso, chegou em casa de todo esfarelado de lágrimas, esfarelado de lágrimas foi boa, né? A gente não acha expressão, vai qualquer coisa, vai todo molhado, se fosse mulher, com a maquiagem toda bagunçada. Elias chegou em casa, aquela bênção, aquela vitória, mas aí na segunda-feira vem uma palavra que entra no coração. Eu acredito que ninguém nunca tenha passado por isso aqui, né? Só o pastor, né? Mas acontece, acredite nisso, tem momentos que a gente sai de um culto abençoado e chega na segunda-feira, e aí vem, Márcio, aquele atribulado, aquele abençoado que vem de encontro com nós e dá uma palavra que te arrebenta já na segunda-feira. E Elias estava daquela forma, Rafael, abatido. E aí quando Elias está abatido, a palavra vai dizer que o próprio Senhor vai de encontro, Letícia, a Elias. E quando o Senhor manda o seu anjo ao encontro do profeta Elias, ele faz algumas coisas ali. A primeira coisa que ele faz é dar para Elias um momento de descanso. Deus permite que Elias descanse. Olha que coisa interessante, Ana, o nosso Deus, ele não chega já enchendo Elias de palavra, ele deixa Elias descansar. Primeira coisa, ele permite que Elias se deite, ele permite que Elias possa dar uma respirada. Depois disso, ele proporciona um tempo de refrigério para aquele profeta que está abalado, aquele profeta que está desanimado. Depois desse momento de refrigério, a palavra diz, e aí isso eu acho lindo nesse texto, o Senhor provê para ele pão quente e água fresca. O Senhor provê um alimento para que o profeta possa comer, uma água fresca para que ele possa beber, e depois disso Deus dá uma palavra a Elias. Olha que tempo de qualidade, olha o cuidado, irmã Graça, de Deus pelo profeta. Ele chega e provê tudo para trazer conforto ao coração do profeta, e depois disso, Oswaldo, ele dá uma palavra, ele prepara o profeta para andar. Amados, isso se chama tempo de qualidade. Tem momentos na nossa vida, amados, que a gente precisa parar um pouco a correria, que a gente precisa parar um pouco a agitação, colocar o celular, se possível, no outro cômodo da casa, se desligar e chegar diante do Senhor e falar: Senhor, nesse momento é só eu e o Senhor.
Esse momento somos nós apenas, dar aquela respirada. E aí se você mora numa casa com muita gente, tranca a porta do quarto, esconde a chave no seu bolso e coloca uma plaquinha lá, não me perturbe que eu estou com Deus aqui. Está eu e o Senhor. Ter um momento a sós com Ele, um tempo de qualidade. Amados, Deus não quer ninguém por obrigação. Deus não quer ninguém por peso. Caio, eu quero que vocês sejam obrigados. Não, Deus quer qualidade. E Ele faz essa pergunta ao povo aqui em Zacarias, eu quero ler de novo. Zacarias capítulo 7, versículo 5. Pergunte a todo o povo dessa terra e aos sacerdotes, olha só, inclusive para a liderança, quando vocês jejuaram e prantearam, no 5º e no 7º mês, durante esses 70 anos, será que foi realmente para mim que vocês jejuaram? Deus tem feito essa pergunta para nós, Ele faz nessa noite, como tem sido a minha constância, como tem sido a minha constância para buscá-lo ao longo da minha semana, como tem sido a minha entrega, como tem sido a minha motivação, como tem sido o zelo que eu tenho praticado, que eu tenho vivido. É muito fácil cairmos no automático, cairmos no vazio. E por que Deus começa dizendo isso? Eu já faço a transição para o próximo tópico, porque é pela vida devocional, é pela prática devocional, Zilma, na busca diária a Deus, que Ele desperta em nós a sensibilidade espiritual para podermos, Marcele, ver o que Ele está operando, para que nós possamos sentir aquilo que Ele está fazendo. É pela vida devocional que os nossos olhos da fé são abertos. Amados, às vezes a gente se queixa de que Deus não está falando, às vezes a gente se queixa de que Deus não está movendo, que Deus não está agindo, mas na verdade o que nos falta é sensibilidade, parar um pouco para observar pela fé os sinais. Deus opera sinais, Deus está movendo, Deus está fazendo, e é pela vida devocional que os nossos sentidos espirituais são despertados e aguçados. John Wesley faz uma comparação quando ele vai falar sobre isso. Ele diz o seguinte, que esses sentidos espirituais, esses olhos da fé, eles são comparados aqui aos órgãos de uma criança, de um bebê. Vou falar aqui novamente do Miguel. Miguel já está sendo bastante citado antes de nascer. Benção. O Miguel na barriguinha da mamãe, que já está quase na hora de sair, já deve estar apertadinho lá dentro. O Miguel tem olhos. O Miguel tem as perninhas, o Miguel tem os bracinhos, o Lucas já está abrindo um sorrisão ali, já está imaginando. A cara da mãe, amém? Mas a cara da mãe, já está lá, tudo, está preparadinho. Só que, amados, quando o Miguel nascer, ele vai abrir os olhinhos dele, ele vai mexer as perninhas, mas ele ainda não vai andar, ele ainda não vai pegar. E é muito interessante quando a gente vai vendo as fases do crescimento de um bebê, a gente vai vendo que de um mês para o outro ele começa a dar risada, ele começa a pegar as coisas. O Bernardo agora está pegando as coisas, é mó barato, a gente fica dando coisas para ele pegar, ele vai pegando. E a gente vai vendo esse desenvolvimento. Aí o Wesley vai comparar isso aos nossos sentidos espirituais, Kleber, para mostrar que o Senhor desperta quando nós nascemos de novo, e na santificação, Igor, Ele vai desenvolvendo esses sentidos. Aquilo que eu tinha dificuldade de sentir antes, hoje eu consigo sentir e ver com maior facilidade. Lembra no começo da sua caminhada com Deus, quando você não conseguia entender muito bem as coisas que estavam acontecendo, e hoje quando você olha, hoje quando você observa pequenos sinais, às vezes você já pode dizer assim, Ivani, Deus está agindo, Deus está fazendo, eu consigo ver. As pessoas vão perguntar, como que você está vendo, o que você está vendo? Aí você fala, olha, pela caminhada, Deus está despertando e eu estou conseguindo ver. Eu estou conseguindo crer, e eu vou desenvolvendo isso na minha vida, é pela vida devocional. Lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, vai dizer, ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Nós precisamos pedir para Deus muito discernimento espiritual, Fernanda, para que a gente possa olhar as coisas e saber o que vem de Deus e o que não vem. Às vezes é loucura, às vezes a gente pode chegar e dizer, eu creio que Deus está agindo na minha casa. O vizinho que não conhece a Deus vai dizer, é loucura, não está acontecendo nada. Só que o homem espiritual, a mulher espiritual, ela sabe discernir as coisas,
mesmo que os sinais sejam pequenininhos. O mesmo profeta Elias, certa ocasião, ele recebe a notícia de uma nuvenzinha lá no céu. Homem espiritual olha para aquilo e diz assim: já avisa o rei, avisa para todo mundo que vem chuva forte aí. Amados, quando a gente olha para isso que nós estamos vivendo nesses dias, e eu já entro aqui agora com você, no segundo tópico dessa mensagem, aprenda a discernir o tempo. Aprenda a discernir o tempo. Quando a gente aprende isso, quando Deus abre os nossos olhos para isso, a gente começa a ver o que Deus está fazendo. E eu quero ler com você o versículo número 6 agora. Vem comigo aqui. 6 não, perdão. Vamos ler aqui o versículo 3. Versículo 3 diz assim: esses homens perguntaram aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas: devemos nós continuar a chorar com jejum no 5º mês, como temos feito durante tantos anos? Os homens chegam diante do profeta e eles fazem essa pergunta: olha, nós precisamos continuar jejuando e pranteando esses jejuns. Eu quero explicar esse texto aqui para você rapidamente. Naquele momento da história do povo, quando eles estavam no exílio da Babilônia, eles tinham 4 jejuns para fazer, 4 jejuns para fazer. O primeiro jejum era mensal, né? Cada mês você tinha um jejum para fazer. No 4º mês, era feito ali, Andréia, um jejum para lembrar quando os muros de Jerusalém foram abertos e os inimigos começaram a entrar e destruir a nação. No 4º mês eles lembraram, as muralhas sendo destruídas e os inimigos começando a entrar. Uma outra coisa, no 5º mês, eles faziam outro jejum, que era o jejum que lembrava a destruição do templo. Os babilônicos entraram em Israel e no 5º mês eles lembravam, Júlia, o templo sendo destruído. E eles se lamentavam por aquilo todo ano. 5º mês, se fosse hoje em dia, né, todo mês de maio, eles lembravam, esse mês é mês de lembrar a destruição do templo. Vai prestando atenção que isso aqui é importante. No 7º mês, um novo jejum era feito. O primeiro, 4º mês, lembrando as muralhas sendo destruídas. No 5º mês, o templo sendo destruído. No 7º mês, era o momento de lembrar quando o governante de Israel é morto e eles então ficam sem liderança. A derrota vai acontecendo, vai se desenrolando. E no 10º mês, era a lembrança de Nabucodonosor decretando a falência de Israel, a falência de Judá, a derrota consumada. Todo ano eles tinham que se lembrar disso e lamentar o que tinha acontecido. Agora, preste atenção nisso aqui agora, que aí que está o detalhe. Eles chegam, Eliane, para o profeta Zacarias e perguntam para ele assim: precisamos continuar pranteando todas essas coisas? O que isso significa? Jéssica, eles chegaram e perguntaram assim: será que nós precisamos continuar chorando, lembrando as derrotas e as ruínas? Precisamos continuar lembrando as coisas terríveis que aconteceram, que nos trouxeram até toda essa destruição? E a resposta que eles recebem é uma resposta muito, mas muito preciosa. A resposta que eles recebem de Deus está no capítulo 8, no versículo 19. Olha o que Deus vai dizer para aqueles homens: assim diz o Senhor dos Exércitos, o jejum do 4º, do 5º, do 7º e do 10º mês serão agora para Judá um dia de júbilo, um dia de alegria, de festas solenes. Portanto, amem a verdade e amem a paz. O que Deus está dizendo aqui, William, para eles é o seguinte: o tempo de lamento acabou, agora é hora de celebrar o que Deus já está fazendo, o que Deus já está operando, o que Deus já está realizando. Amados, o templo ainda não estava pronto, eles estavam reconstruindo, a obra ainda estava pela metade, a obra ainda estava acontecendo, só que Deus já mostra para eles ali, Odaléia, é tempo de celebrar, é tempo de já agradecer a Deus, de já se alegrar com o Senhor, porque quem vê o começo do que Deus está fazendo, verá também a conclusão disso, porque Deus vai concluir o que Ele está fazendo. Deus prepara, Rafael, aquelas pessoas: olha, vocês estão presos ao passado ainda,
Vocês ainda estão presos, lembrando das derrotas. Abram os olhos e veja, Deus está fazendo coisa nova no meio de vocês. Mas a gente está hoje entrando na 7ª semana do propósito. E eu vou dizer para você nessa noite, tem motivo para você celebrar a Deus. Tem motivo para você celebrar a Deus. Às vezes, quando nós estamos caminhando, a gente vai ficando apegado ao passado e trazendo para a nossa caminhada aqui, Márcio, sabe o que pode acontecer? Poxa, eu estou na 7ª semana do propósito, eu queria ter visto mais coisas acontecendo. Poxa, André, eu já estou na 7ª semana e parece que nada mudou na minha vida, porque eu estou lembrando da ruína lá na casa 1. Eu estou lembrando da ruína lá na casa 1. Eu já fui para 2, para 3, para 4, para 5, para 6, estou entrando na 7ª agora na caminhada, mas a minha cabeça ainda está lá atrás. E aí o que Deus faz para aqueles homens naquele momento? Vocês estão lembrando de um momento da história, Deus abre o mapa diante deles e fala, olha o tanto que vocês caminharam, olha as orações que vocês fizeram, você antes não orava, agora você tem feito orações, você antes não jejuava, agora você tem feito jejum, você tinha dificuldade para ler a palavra, agora você está lendo a palavra, mas pastor, eu ainda não sou um conhecedor, uma conhecedora, eu ainda tenho um pouco de dificuldade, meu irmão, minha irmã, olhe para aquilo que você já avançou. Precisamos aprender a discernir o tempo. Foi-se o tempo em que eu estava travado e caído lá atrás, hoje Deus está fazendo algo novo na minha vida. Eu não vejo a conclusão ainda, mas o sinal está diante de mim, e Deus já está me ensinando. Acabou o tempo de lamentar, acabou o tempo de dizer que estava tudo ruim, agora eu vou começar a celebrar no presente o que Deus vai concluir no futuro, porque o tempo está nas mãos do meu Deus. Mas a gente tem que se preparar e tem que observar com atenção. O povo ficou 70 anos se lamentando e Deus agora põe um basta. Chega disso, é hora de olhar para o futuro. Chega disso, é hora de olhar para o presente com esperança. Deus precisa abrir os nossos olhos. Devemos continuar o lamento ou olhar para frente com fé. Meu irmão, minha irmã, minha oração nessa noite por você é que você possa enxergar. É que você possa olhar com fé para tudo isso. Pastor, eu ainda não vi aquilo que eu queria na vida de alguém que eu amo. Pastor, eu ainda não vi aquilo que eu queria nessa área da minha vida. Eu ainda não vi a vitória completa nessa questão. Eu ainda não consegui vencer totalmente aqui. Mas olhe para os passos que você já deu em nome de Jesus. Olhe para os passos que você já deu. Meus irmãos, isso faz muita gente parar no meio do caminho, porque as pessoas ficam olhando para o ideal apenas. Pastor, eu ainda não oro como fulano de tal. Teve até um caos engraçado, não sei nem se eu posso estar gravando, mas vou tentar contar sem dar pista. Uma vez eu estava com a Natane em um lugar, e ela ficou muito em crise, William, porque a Natane é cristã praticamente de berço, a Natane é minha esposa, e a Natane cresceu na igreja, e aí um belo dia a gente estava num lugar e ela viu uma mulher orando. E aí, Michele, eu vi que a Natane voltou meio esquisita para casa. Eu falei, será que ela não gostou do culto? Será que alguma coisa aconteceu? O que está rolando aqui nesse negócio? E a Natane estranha. Eu resolvi perguntar, eu falei, mas o que aconteceu? Você está triste? Alguém te ligou? Falaram alguma coisa? Morreu alguém? E aí ela virou e falou assim, olha, não, eu estou pensativa. Eu falei, por que você está pensativa? Ela falou, nossa, eu vi a irmã orando lá, mas eu orei. Eu falei, cara, eu não oro desse jeito não, que autoridade dessa pessoa. E ela conta hoje a história, depois que passou, ela conta os maiores detalhes. Ela falou que ela chegou, Ivani, a ficar abatida, que ela falou, poxa, eu não oro igual aquela pessoa lá. Ela ora com uma imposição, aquela pessoa quando levanta a voz para orar. E aí ela começou a criar um ideal na cabeça dela, até que um dia Deus mostrou para ela, olha, não é por aí, a pessoa lá é usada daquela forma, mas o que eu tenho para você é algo muito especial, não perca a sua paz por isso. Amados, a gente perde a paz muitas das vezes que a gente traça um ideal e a gente esquece de perguntar para Deus se é aquilo ou não que Ele tem para nós. A gente fica se comparando com outras pessoas, né? A gente até estava conversando isso com o Ministério de Intercessão recentemente, né? Meu Deus do céu, fulano quando pega o microfone para orar, as calças quase caem, treme tudo, o cinto quase abre, a camisa quase rasga, o templo quase cai ao chão, parece que sacode tudo, os vidros, é uma autoridade, é uma imposição, e às vezes a gente trava, só que às vezes Deus quer te usar na oração, ó, no sussurro.
na paz. Só que aí você está preocupado, porque você quer orar com a explosão que aquela pessoa ora, só que às vezes é no sussurro que Deus vai usar a sua voz para ministrar a paz no coração de pessoas. Só que aí você está preso lá atrás. Fala, não, pastor, a minha vida estava um caos, eu não sei orar direito, eu não sei fazer, eu não sei. Esse era você lá atrás, olha para você agora. Às vezes a gente fica tão preso àquela imagem lá de trás, e a gente não vê o que Deus está fazendo agora. Pessoas sendo abençoadas por você, mas você está pensando que você é aquele lá atrás, de 7 semanas atrás, de 1 ano atrás, de 2 anos atrás. E o Senhor nos chama nessa noite, olha para o presente com atenção, olha para o presente com esperança do que Deus já está fazendo na sua vida, olha o que você já avançou. Meu irmão e minha irmã, eu quero já entrar no último ponto da mensagem, já trazendo no tópico a mensagem que nós precisamos carregar conosco, em nome de Jesus. Se você puder, repete assim comigo, eu preciso aprender a celebrar. Aprenda a celebrar suas conquistas. Precisamos aprender a celebrar o que Deus está fazendo. Pena que o Marcos não está aqui, ele ia ficar feliz agora. Eu quero citar um hino aqui do hinário da nossa igreja, hinário evangélico, nem o Marcos nem a irmã Elza está aqui, poxa vida. Eu quero citar, a gente tem um hinário, e no hinário evangélico, o hinário da nossa igreja, tem um hino 338, esse aqui o Xande cantou muito na infância, tenho certeza. Não tem o Marcos para zoar você, né? O hino 338 do hinário, ele traz o seguinte refrão, quantas bênçãos, dize quantas são, já tem gente se entregando aí, eu ouvi, hein? Quantas bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso, quanto Deus já fez. A galera tá afiada, hein? Então o Igor citou, o Igor quase chorou agora, olha o Igor se entregando aí. Quantas bênçãos. Eu acho interessante esse refrão aqui, amados, porque nos ensina muito. Às vezes a gente fica tão preso na murmuração do que Deus, o que Deus não fez no passado, a minha vida como estava no passado. Aí vem esse hino tão antigo, com uma palavra para hoje, para você. Vem dizê-las todas de uma vez, e você vai ver surpreso o quanto que Deus já fez na sua vida. Às vezes a gente está preso lá, Senhor, eu não sei nem orar, Senhor, eu não sei nem abrir a Bíblia. Deus já moveu na sua vida, você já ora, até jejum tu está fazendo, só que você está preso lá atrás. Aí quando você pega para contar a bênção, você vai contar todas de uma vez, você vai ficar surpreso e falar, poxa vida, quanta coisa Deus fez até agora. Só que a gente não sabe celebrar as conquistas. Eu lembro que uma vez eu estava pregando aqui, eu falei algo num domingo de manhã, eu repito aqui agora, às vezes a gente é muito mais acelerado para chorar as derrotas. Chorar a derrota, a gente não perde tempo não. Deus do céu, eu queria, Senhor, mas eu não consegui. Senhor, e chora, reclama, meu Deus, por que não veio? Poxa, estava tão perto, eu perdi, eu gostava tanto, Jesus. Perdeu, a gente chora rapidinho. É igual futebol, né? O time perde, a torcida corneta que é uma beleza. Apesar que eu não sei muito disso, porque ultimamente eu não tenho perdido muito, mas brincadeiras. A gente é muito rápido para chorar as derrotas. Só que o Senhor nos traz aqui nessa noite essa lembrança, aprende a celebrar as suas conquistas em nome de Jesus. O que Deus está dizendo para o povo é, gente, o templo não está mais destruído, vocês estão reconstruindo, celebra isso. A vida espiritual não está mais destruída, vocês estão reconstruindo, celebra em nome de Jesus. Vai linkando tudo aquilo que Deus já está fazendo na sua vida, vai celebrando, vai apresentando ao Senhor. Amados, nós precisamos celebrar nossas conquistas. A ordem aqui é clara, no versículo 19, jubile, se alegre, faça festas solenes ao Senhor, celebre as suas conquistas. Deus está fazendo, enxergue isso pela fé. Deus está te levantando, você já está de pé, meu irmão e minha irmã. Você está de pé, caminhando
Para de se enxergar como alguém caído, porque Deus está te conduzindo. Olhe para o que está sendo feito. Olhe pela fé, a sua casa sendo transformada. Olhe pela fé, seus familiares sendo tocados. Olhe os pequenos sinais. Mas pastor, é quase nada. Uma pequena nuvem é sinal de grande chuva para Deus. Olhe para as pequenas coisas. Mas pastor, foi uma palavra tão assim rapidinha. Eu prefiro crer no que Deus pode fazer. O profeta ensina o povo que é chegado um novo tempo. Aí eu faço uma pergunta para você: qual a vantagem de permanecer preso no passado, da derrota, da ruína? O que a gente ganha com isso? Enxergue você hoje. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia comigo, para nós já caminharmos para o término dessa palavra. Salmo 119. Salmo 119. Versículo 18. Tem um texto aqui que vem confirmar isso para nós. Salmo 119, versículo 18. A palavra do Senhor diz assim para nós: desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Desvende os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. A murmuração, ela coloca uma venda nos nossos olhos e nos impede de ver o que Deus está fazendo. Às vezes a gente está caminhando já acostumado com a cegueira, e a oração do salmista aqui é: Senhor, abre os meus olhos, para que eu veja o que Deus está operando, para que eu veja o que a tua palavra está me ensinando. Aprenda a celebrar suas conquistas. Ao invés de fazer comparações, olha para a palavra. Ao invés de fazer comparações, olha para você. Olha para você. Mas pastor, tem tanta coisa que tem que melhorar. Vai ter sempre. Deixa eu te falar um negócio, vou te contar, vou dar um spoiler para você. Sempre vai ter alguma coisa para melhorar. Mas olha para hoje. Que isso não te jogue na zona de conforto, mas que isso alegre teu coração. Quero convidar você a se colocar de pé. Quem era você no começo desse ano? Quem era você antes desse propósito? Como que era a sua vida com Deus? Como que era a sua leitura da palavra? Como que eram as suas orações? Como que era a sua vida de jejum? Como estava a sua vida com Deus? Como está agora? Podia estar melhor, pastor. Podia, sempre pode estar melhor. Mas com certeza tem coisa boa que Deus fez nesse tempo aí na sua vida. Traga a sua memória agora. Nós vamos orar agradecendo a Deus. Quero chamar aqui o Ministério de Louvor para já tomar posição. Mas eu quero orar com você nesse momento, e o que eu quero trazer para você é uma palavra para alegrar o seu coração nessa palavra. Para de se lamentar das ruínas do passado e se abra para viver a restauração de Deus na sua vida. Restauração daquilo que Deus está fazendo. Senhor Deus, nós te agradecemos porque antes de restaurar qualquer coisa no nosso exterior, o Senhor começa dentro de nós. E Senhor, nós queremos ter olhos abertos para ver tudo aquilo que o Senhor está fazendo. Senhor, às vezes a gente se fecha tanto, Senhor, para reclamar, para se queixar, se diminui. Nós, ao invés de nos humilharmos diante do Senhor para podermos crescer, a gente perde tempo se menosprezando. Mas nós não queremos viver preso a lamentos que não cabem mais na nossa vida. Queremos abrir os olhos espirituais e ver os sinais. O Senhor tem operado restauração. O Senhor tem movido, tem feito coisas, e às vezes, Senhor, nós estamos com os olhos fechados e não vemos. Senhor, nos dê coragem para celebrar as conquistas que o Senhor tem colocado diante de nós.
Senhor, que a gente venha olhar e agradecer, Senhor, obrigado porque eu estou vendo, Senhor, obrigado porque eu estou conseguindo, Senhor, obrigado porque eu estou servindo, eu estou trabalhando, eu estou fazendo, Senhor, com dificuldade sim, mas eu estou caminhando, eu estou de pé, estou dando passos, Senhor, que ao invés de dar muito valor às derrotas, que a gente tenha um olhar aberto para ver o que é verdade, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, traga isso aos nossos corações, traga discernimento espiritual, a nossa vida é feita de fases, Senhor, nós quando nascemos de novo, somos comparados nas escrituras a bebês na fé, e nós vamos crescendo, às vezes, Senhor, a gente desanima porque estamos de uma fase, enquanto na verdade queríamos apressar processos para estar já lá na frente, mas que a gente possa confiar no Senhor, que os passos estão sendo dados, os tijolos estão sendo colocados, a construção vai avançar. Senhor, por favor, confirma isso no coração da tua igreja. Nós queremos celebrar a ti, Senhor. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Nós vamos celebrar ao Senhor, nós vamos louvar ao Senhor, mas eu quero uma última vez dizer isso para você, porque isso está queimando no meu coração, está queimando no meu coração. Olha para a sua caminhada, veja o teu progresso. Amados, quando eu estava preparando essa mensagem, o Senhor me encheu o coração com uma emoção diferente. Eu quase que podia ouvir o Senhor falando comigo, para trazer isso para vocês. Foi uma experiência muito tremenda. Fala para o meu povo enxergar o progresso que está sendo realizado. Enxergue o seu progresso, irmão e irmã. Eu digo isso com muito temor e tremor. Não se entrega, continua caminhando, porque o tempo vai chegar. O tempo vai chegar para você chegar num estágio diferente, mas olha para agora. Olha para o agora que Deus está fazendo na sua vida. Senhor, o que eu tenho que fazer hoje? Senhor, qual é o estágio hoje na minha vida? E eu faço um convite para você, especialmente você que hoje se enxerga como alguém que poderia estar caminhando mais, você que está desanimado, você que caiu, o Senhor te traz nessa noite para te reanimar, para que você possa ver também esse progresso na sua vida, em nome de Jesus. Para viver o progresso, precisamos primeiro nos colocar de pé, e que o Senhor possa levantar os desanimados, fortalecer os enfraquecidos.